E essa live de hoje, né, que é 20 regras de ouro para você sair das dívidas, é que nós vamos falar sobre isso, sobre essas 20 regras que fazem a diferença na vida das pessoas que vivem tranquila, vivem em paz, que investem, que guardam e que têm o mesmo salário que o seu, gente. É só uma mudança de postura, mudança de comportamento, mudança de conscientização, que é a conscientização financeira. Então vem com a gente nessa live que vai ser bem bacana. Nós vamos falar dessas 20 dicas, né? Perdão, 20 regras de ouro para vocês saírem das dívidas. Olha que bacana. E para quem não me conhece, eu sou Evandro Conte do Finança Familiar. A gente ajuda as famílias a saírem das dívidas. Essa que é o nosso propósito. A gente quer tirar as famílias daquele ciclo de dívida, daquelas dívidas ruins, que são as dívidas com cartão de crédito, cheque especial, que são os juros mais altos, partir para renegociação, pagar as dívidas com desconto, aproveitando aí esse desenrola 2 aí que vai estar, né, começando aí com o governo. Então isso é importante, vocês se prepararem para esse desenrola 2, vocês saberem quais são os valores de parcelas que cabem no seu bolso, de onde você vai tirar o dinheiro para negociar o valor pagando à vista, tendo um desconto exorbitante, porque eles estão falando que terão grandes descontos. Então, o Finança Familiar está aqui para ajudar vocês, ajudar a família como um todo. Por quê? Por que a gente fala família? Porque, gente, a gente tem que trazer esposa, marido, companheiro, companheira, tudo na jornada, filhos. Porque só um correndo atrás da economia, de economizar, de guardar dinheiro, de organizar a vida, não adianta. Tem que ser a família como um todo. Se você não conversar com seu filho, ele não vai entender que ele tem que reduzir o tempo de banho, que ele não pode ficar deixando a luz acesa em quarto que não tem ninguém, a televisão ligada, desperdiçar comida. Então, isso é um aprendizado para a família como um todo. Então, o intuito do Finança Familiar é justamente a gente ajudar as famílias a saírem das dívidas. Então vem com a gente, nós vamos começar já falando da primeira regra de ouro, gente. A primeira regra de ouro a gente tirou aqui do livro Quem Pensa Enriquece. Gente, quem pensa, olha só, já pegando a questão do cérebro, de pensar, né, que você precisa ter um desejo ardente, um desejo muito forte para querer mudar de vida, sair dessa sua vida, tá de saco cheio dessa vida, não aguenta mais. Você precisa ter esse desejo forte. Você precisa ter um propósito. Você precisa ter uma vontade muito forte, porque a mudança é grande. Para você sair dessa vida que você está, e o que a gente mais percebe, gente, é que as pessoas não dão conta de fazer as mudanças da vida, né? Por quê? Para você conseguir resultados diferentes, você vai ter que fazer diferente. Não tem outro jeito, porque se você continuar fazendo a mesma coisa, você vai conseguir os mesmos resultados e não vai sair desse ciclo da dívida, de trabalhar, 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 pegar mais empréstimo, sair das dívidas. Gente, tem que mudar aqui, ó, a sua consciência financeira, a sua mentalidade. Então, o primeiro passo é você ter um desejo muito forte, um propósito, que seja a sua família, aqui ó, a fotinha da minha família, que seja um sonho que você quer ter muito, ou que você já não aguenta mais ficar nessa vida de dívidas rolando, cobrador, banco te ligando, agiota te ligando, ameaçando, ligando para casa, parando na porta da casa. Então, gente, você tem que estar assim, ó, gente, não aguento mais, tá aqui, eu tenho que mudar, eu vou fazer de tudo, tem que vir com essa força muito forte. Porque a mudança é grande, a mudança é forte que vocês têm que fazer na vida. Então essa é a primeira regra. Segunda regra, autoconhecimento. Gente, Evandro, mas você está falando de finanças. Finanças não é matemática, aí você vem falando de desejo forte, de vontade, agora de autoconhecimento. É isso mesmo, gente. Aí que está o seu erro. É porque vocês não entendem que o seu saldo bancário é reflexo das suas decisões, das suas atitudes, das suas emoções. Basicamente é isso. Por quê? Porque se você está ansioso e vai no shopping, dissipar sua ansiedade comprando, o que você está fazendo? Sendo que você não tem o dinheiro, você está se endividando no cartão de crédito, você está adquirindo nova dívida. Quem que está fazendo? Você. Quem que está tomando essa atitude? Você. Por quê? Porque não está entendendo a sua emoção? Por que você está ansioso? Você está estressado?
Se você vê o seu vizinho do lado lá com um relógio novo, aí você não aguenta, aí o seu relógio é mais velho, aí você fala assim, gente, só não coça para você ir lá comprar um relógio novo ou melhor do que o vizinho. Aí você não tem dinheiro, aí você fala assim, no banco tem um crediário ali, uma parcelinha, mas eu vou comprar um relógio para mostrar para ele que eu tenho dinheiro. Quem que está tomando essa decisão? Quem está tendo essa atitude? Isso é emocional. E aí você está se atrapalhando todo na história porque está pegando mais dívida sendo que você não tem dinheiro. Estão percebendo a questão do autoconhecimento? É você se conhecer, gente. Se você não consegue ver o vizinho, não olha mais o vizinho, esquece ele. Porque senão você vai ficar contraindo dívidas, sendo que você não tem mais condição de contrair dívida. Então pensa nisso. Se você está estressado, se você está ansioso, vai fazer ginástica, vai meditar, vai orar, vai para a igreja, vai encontrar com os amigos, mas vai relaxar e não fazer compra, sendo que você não tem dinheiro. Eu tenho um cartão de crédito, tenho meu limite. Aquilo ali não é limite seu, gente. Cartão de crédito você tem que pagar, aquilo ali não é dinheiro seu, então presta atenção, gente. A segunda regra de ouro é autoconhecimento, você se conhecer quando você está estressado, quando você está ansioso para não comprar. São as decisões, as suas atitudes, você ter persistência para querer o que você quer, sair dessas dívidas. É o desejo ardente, o desejo muito forte que a gente falou, que é a primeira regra. É você ter disciplina de cumprir o que você determinou no seu orçamento. É fazer a planilha toda semana, ou a cada 15 dias, ou todo mês. Isso é disciplina, isso é emoção, isso é você entender que você precisa de fazer isso, né? É você ter foco, persistência. Da onde que tira isso tudo? Daqui, do autoconhecimento, da sua cabeça, dos seus desejos, das suas atitudes, das suas emoções. É isso que vai fazer a diferença. E muita gente não entende isso. Acha que o dinheiro é só matemática. Não, gente. É decisão, é atitude, é emoção. Basicamente esses 3 pontos. O seu saldo bancário é reflexo desses 3 pontos. Começa a perceber. Por que você comprou, você se endividou? Por que você pegou aquela determinada dívida? E a outra que você pegou? E as 15 que você tem dívida que debita no seu cartão, no seu extrato bancário? Pensa a origem da dívida, né? É aquelas regrinhas que a gente fala. Olha só, 70% das compras são feitas por emoção no lugar que você está fazendo a compra. Então não vá lá. Então espera 24 horas para você decidir, sai daquele lugar que está ali te corroendo para comprar. Não vá naquele lugar, não vai no shopping, não vai fazer compra. Seja fiel ao seu orçamento. Tenha disciplina para ser fiel. Você tem o foco. Então, a gente está falando de autoconhecimento, gente. É a segunda regra. Terceira regra de ouro, tá? Só se gerencia aquilo que se mede. O que é isso, gente? Se você não tem planilha financeira, como é que você vai gerenciar as suas contas, o seu extrato, o seu saldo bancário? Se você não acompanha quanto que você tem de salário que está entrando na sua conta frente ao que você gasta. E aí você pensar em formas de aumentar o seu salário ou formas de ganhar mais dinheiro e formas de reduzir o custo. Como é que você vai fazer esse controle? Como é que você vai saber, na hora que esse desenrola do governo sair aí, quanto que você pode absorver do seu salário para refinanciar suas dívidas? Como é que você vai saber quanto que você tem de dinheiro ou de onde você vai tirar o dinheiro para pagar a dívida com desconto, com 90% de desconto, com 80% de desconto? Se você não fizer esse controle. Então tem que colocar na cabeça, gente, essa planilha é importante. Esse orçamento que você vai determinar para os próximos meses é importante. Evandro, eu não sei fazer essa planilha. Gente, a gente já cansou de falar. Tem live que a gente fez aqui atrás. Tem lá no nosso canal do YouTube o vídeo de como fazer sua planilha do zero. Eu pego na sua mão, lá no canal Google, como que cria a conta Google, te explico como é que funciona lá a planilha financeira e você monta a sua planilha financeira, não tem desculpa, tá? Então coloca na sua cabeça, essa planilha é extremamente importante e você tem que atualizá-la. Se você está péssimo das dívidas agora, tem que atualizar semanalmente, anotar os seus gastos,
colocar lá na planilha. À medida que for melhorando, for pagando dívida, for dando sossego, você coloca ela quinzenalmente, depois mensalmente e não para mais. Isso tem que ser pro resto da vida. Até quando você tiver dinheiro guardado com patrimônio, tem que fazer esse controle mensal, gente. Bota na cabeça de vocês, só se gerencia aquilo que se controla, aquilo que se mede. Ponto. Tá? Regra número 4. Aqui tem uma sequência lógica com as regras, inclusive, gente. Fez a planilha lá? Tá? Então, aí agora você vai pensar na regra número 4. Formas de você aumentar a sua receita ou entrada, que pode ser vendendo coisas que estão paradas dentro da sua casa, você complementando a renda com Uber. Tem uma live, inclusive, a gente falando disso aí, nem lembro mais, assim, não sei quantas formas, acho que 25 formas de você aumentar a sua renda extra. Então, com a planilha, você vai começar a analisar e pensar em formas de como você aumentar suas entradas, sua receita, ou aumentar o seu salário. Regra número 5, como reduzir gastos. Se aqui em cima tem as suas entradas, você tem que fazer dar lucro, então as entradas têm que estar assim, as despesas têm que ser menor, e a diferença é o lucro. É o valor que vai estar na sua conta para você pagar suas dívidas, você investir em você, investir em patrimônio, ganhar juros, botar o dinheiro para trabalhar com você. E aí, esse custos, cortar custos, é igual unha, gente. O custo ele cresce sempre e você tem que cortar o tempo todo. E como é que você vai cortar isso o tempo todo? É fazendo a sua planilha financeira, que aí você vai começar a enxergar aonde você pode cortar. São os streamings, você tem Netflix, você tem Amazon Prime, você tem HBO Plus. Para que isso tudo, gente? Fica só com um. Para quê? Você não vai ver esse tanto de vídeo. Tá jogando dinheiro fora enquanto você não tá com as contas em dia. Bota as contas em dia. Então é importante você fazer essa sequência da planilha, de você aumentar suas receitas, você reduzir o custo, e custo é igual unha, tem que cortar sempre, gente. É o tempo todo. E como é que você vai cortar sempre? Acompanhando a sua planilha, porque você vai ver que esse custo vai brotar, ele vai crescer e você vai ter que cortar lá frequentemente para encaixar o seu orçamento, encaixar suas despesas frente à sua receita. Regra número 6, tá? Se você está endividado, não faça mais dívidas. Ponto. Acabou. Para que você fica fazendo dívida? Para cobrir as outras dívidas? Vai negociar essas dívidas. Aproveita aí o Desenrola 2 que vai vir do governo. Aproveita para negociar e não adquire mais dívidas. Aí é o que eu falei do autoconhecimento, que as emoções tenham controle emocional para não querer comprar, para não querer gastar, para não você se endividar novamente e fazer novas dívidas. Para quê, gente? Vamos regularizar suas contas. Regra número 7. Negociar as dívidas sempre. Então negocie as dívidas sempre. Sempre tem desconto, sempre tem jeito de renegociar. Não aceita primeiro de cara a primeira proposta. Você tem como você negociar, as empresas querem negociar, o cartão de crédito quer negociar, ele quer receber, interessa como. Evandro, como é que eu faço essa negociação? Tem uma live que a gente fez aí, ó, como negociar dívidas com desconto. Então você vai conseguir, e ainda tem o Desenrola 2 que está para sair aí. Você vai aproveita essa chance para entrar no Desenrola 2 e acabar com suas dívidas, zerar a sua dívida, botar a cabeça no travesseiro e não faça mais dívidas. Não adianta nada. Você vai lá, aproveita esse Desenrola 2, mas depois volta tudo de novo, gente. Por isso que vocês têm que entender que a consciência financeira tem que mudar, o desejo tem que ser ardente para fazer essa mudança na sua vida. Regra número 8. Não tem dinheiro? Não compra. Ponto. Atrelada a que não faça mais dívidas. Ponto. Não tem dinheiro? Não compra. Simples assim. Para que você vai caçar confusão? Fazer dívida se você não está dando conta de pagar as dívidas? Se você vai renegociar a dívida, vai pagar a primeira parcela, a segunda vai embananar toda porque você não faz o controle das suas contas. Não tem dinheiro? Não compra. Acabou, gente. Encaixa dentro do seu orçamento. A receita tem que ser maior do que as despesas. E aí tem que dar lucro. Tá? Isso tem que entender.
Regra número 9, junta primeiro o dinheiro para depois comprar. Olha só, é mudança de consciência financeira, é mudança de atitude, é mudança na forma de pensar. Junta o dinheiro, economiza, poupa, ó o porquinho aqui, ó, para fazer poupança desde pequeno, guarda o dinheiro e depois você compra. Segura a sua ansiedade. Para que vai antecipar o sonho? O que é antecipar o sonho? É fazer um empréstimo, um financiamento, que você não tem dinheiro. Para quê? Para que você vai pagar juros à toa, gente? Juros é um dinheiro que você faz e joga fora. Não faça isso, não paga juros, gente. É bobagem. Se você está apertado, está em dificuldade, para que pagar juros? Junta o dinheiro e aí você vai investir o dinheiro no banco até você conseguir o seu sonho, o seu objetivo, o montante, e os juros vai trabalhar a seu favor. Os juros, você vai receber juros e não pagar. E você vai ver que é bom quando você começa a receber juros e depois vem juros sobre juros, que é os juros compostos. E aí esses juros, o montante que você tem lá, ele vai começar a crescer exponencialmente de uma forma muito rápida. Então aprenda isso, gente. Primeiro junta para depois comprar. Não antecipa o seu sonho, porque se você antecipar o seu sonho, você vai pagar um pedágio. Qual é o pedágio? É os juros. Para que pagar juros? Você vai jogar o dinheiro fora. Encaixa. Faça isso, gente. Eu vou falar muito isso nessa live de hoje. Encaixa o seu orçamento. Suas receitas, suas despesas têm que ser menor do que as suas receitas. Evandro, como é que eu vou? Eu não consigo, eu recebo muito pouco. Gente, eu postei aí um vídeo recente aí, ó, no Rios, está até salvo. Um casal que recebe R$ 3.500 por mês, ele fazendo as contas, até viralizou esse vídeo aí, né? Ele fazendo o orçamento dele, pegando o dinheiro, e como faz o orçamento? Ele investe para guarda dinheiro. Então é isso, é uma forma diferente de pensar. Quando você guarda dinheiro, você está pensando em você, você está pensando na sua família, você está pensando no seu futuro, no seu bem-estar, em poder dormir, em ficar tranquilo e pensando lá na frente. Regra número 10, a 10ª regra. Se não está no seu orçamento, lá na planilha que a gente falou, no item 3, eu acho, regra 3, se não está no seu orçamento, não compra. Pronto. Não está ali planejado, não está no seu orçamento, acabou. Fala não, tenha disciplina, blinda a sua cabeça. Vai ter gente Evandro, vamos sair para a gente jantar? Não está no meu orçamento, eu não estou podendo, eu tenho que regularizar minhas dívidas. Sim, quando você fala um não, tá? Um não lá é um sim para você. Quando você fala um não para aquela saída, para aquela compra, para aquele gasto, é um sim para você. É um sim para o seu objetivo, o seu futuro. Gente, quem quiser mandar pergunta, conversar sobre algo, aí fiquem à vontade, tá, gente? Eu não quero que seja só um monólogo aqui, só o meu lado, não. Vamos bater no papo aqui, tá? Então, gente, lembra disso. Se não está no orçamento, não compra. Blinda sua mente. Não está no seu orçamento? Hoje eu faço assim, automático já. Não está no meu orçamento, eu não compro. Às vezes as pessoas falam assim, compra um carro novo, pai, meus filhos trocam de carro. Eu falei, não está no meu orçamento. Acabou. Não fico estressado, não fico preocupado se o meu carro é velho, se eu vou aparecer com o carro em tal lugar. Não está no meu orçamento, acabou. Não vou ficar preocupado. É blindagem, é mentalidade financeira, consciência financeira. Isso que faz a diferença no seu extrato bancário, tá? No seu saldo bancário. São as 20 regras de ouro e eu estou aqui na 10ª regra de ouro. Vamos para a 11ª. Comece agora. Comece a qualquer hora, mas tem que ser agora. Não fica deixando para depois. As pessoas têm preguiça. As pessoas, na hora que enxergam, eu tenho que fazer a planilha, não sei como fazer, tem um vídeo aí automático, um vídeo nosso no canal do YouTube, para vocês fazerem. Tem que começar, tem que ter o desejo ardente, mas começa. Não dá para ficar enrolando, né? Enfrentar as dívidas. Coloca no papel ou coloca na planilha as suas dívidas. Quando for fazer a planilha financeira, quem que você está devendo, o valor principal, quantas parcelas faltam, qual é o valor total da dívida,
qual é os juros, para você saber qual que você vai começar a quitar primeiro, mas comece. Não dá para ficar enrolando. Ô Cristina, a planilha está no nosso canal do YouTube, tá? Como fazer a planilha financeira, tá? Depois, se você quiser, pode comentar, essa live vai ficar gravada, você pode comentar aqui nos comentários da live, planilha, que eu te mando no seu direct. Ou depois você manda um direct pra gente, tá? Mas tá no nosso canal do YouTube e tem também uma live que a gente fez, acho que há uns 15 dias atrás, tá? Também falando, aqui, ó, tá, não vou mostrar aqui, não tem até aqui o que a gente fez nessa live, que também ajuda vocês junto com essa planilha financeira, tá? E isso vai ser importantíssimo, Cristina, aproveitando aqui, para vocês entrarem aí nesse Desenrola 2, tá? Para vocês saberem como que estão as suas finanças, como é que você vai pagar à vista, aproveitar os descontos que vão ser concedidos, ou como você vai absorver os novos refinanciamentos das suas dívidas atuais, para não pagar a primeira e depois você vai voltar a tudo que era antes. Então, gente, a planilha está lá no canal do YouTube e tem uma live aqui também que a gente fez. Eu não lembro o nome da live, tá? Eu tô até assim no escuro porque eu usei um flip chart, tá? Então ela tem toda lá explicando também. É bem bacana. Às vezes fazendo as duas vai ser bem interessante para você. Tá joia, Cristina? Então começa agora, gente. A regra 11ª. Começa agora. Não fique esperando para depois. Enfrenta o problema, gente. Quanto mais você ficar postergando o problema, isso vai virando uma bola de neve. Os juros, então, vai ficando assim, ó, aquela coisa estratosférica que você não sabe nem para onde começa. Você não sabe qual dívida você vai começar a quitar, porque você não sabe. Você sabe que você tem um monte de dívida, mas se você não enumerar, colocar ali no papel ou na planilha, né, você não vai saber. Você não vai saber aonde você tem que cortar os seus custos. Você não vai saber como você pode aumentar suas receitas, sua renda. Então, começa agora. Não fica pensando, não. Tem que começar agora. E a gente está aqui para isso, tá, gente? Vamos lá. Regra 12ª. Se pague primeiro. O que é isso, gente? Como eu falei, as 20 regras têm uma ordem. Então, você teve um desejo ardente, você fez a sua planilha financeira, você organizou, aumentou as suas receitas, você reduziu os seus custos, opa, está começando a sobrar o dinheiro. Só que aí agora você vai pensar o seguinte, eu sei que está começando a sobrar o dinheiro, então na hora que entrar o seu salário, ao invés de você pagar as contas, não, você vai se pagar de primeiro. O que é isso? Você vai investir um valor, sei lá, 200, 300 reais, vai investir, que é para você. Foi o que esse vídeo do casal que eu falei, gente. Inclusive, eu deixei ele nos destaques dos stories. Tá? Ele está em educação financeira. O que ele faz? A primeira coisa que ele faz, dos R$ 3.500 que eles juntaram lá em dinheiro, né, é o salário do marido e da mulher. A primeira coisa, separaram R$ 1.000 para investir, para guardar o dinheiro numa aplicação financeira. E todo mês eles estão botando esse dinheiro lá. Isso é investir em você. É você investir um valor, determinar um valor, sei lá, 200, 300, de acordo com o seu orçamento, e você vai viver com o resto. E esse investimento, você vai fazer sua reserva de emergência. E olha que esse casal, inclusive, ele pegou R$ 1.000 de reserva de emergência, R$ 1.000 para investimento, e ainda lá no final, o último item, eram 200 ou 300 reais para investimento, reserva de emergência. O que é reserva de emergência? É você ter um valor, tá, para você sobreviver. Se você perder o seu emprego hoje, pelo menos ficar durante um ano sem receber o seu né? Você perdeu o emprego, foi demitido, você vai ficar um ano sem receber salário. E de onde vai tirar esse valor? É dessa reserva de emergência. Tá? Tem gente que fala 6 meses. Eu sugiro um ano, porque você não consegue um emprego de uma hora para outra. Tá? Então, se pague primeiro. Tá? Regra 12ª. Tá? Regra 13ª. Lei da semeadura. Gente, o que é lei da semeadura? Lei da semeadura é você escolher o grão, você escolheu o que você vai plantar, você escolheu o grão com paciência, os melhores grãos,
você preparar a terra, arar a terra, preparar, você plantar o grão, tá? Você preparar esse grão para nascer regando, você vai ter que tirar as ervas daninhas, o mato, você vai ter que tirar a praga que vai aparecer, você vai ter que cuidar e ter paciência para no futuro você colher. Educação financeira é a mesma coisa, com as suas finanças é a mesma coisa, gente. Não vai mudar de uma hora para outra, é com o tempo. E você precisa ter persistência, precisa ter paciência, você precisa ter foco, precisa ter resiliência, porque no meio do caminho vão acontecer várias coisas que vão te derrubar do chão, vão tirar o chão, e você vai precisar... Oh, desculpa, gente, perdão. E você vai precisar ter essa resiliência, essa disciplina para você conseguir superar esses desafios, superar essas, né, vamos dizer, as dificuldades que vão ter para você alcançar os seus resultados, os seus objetivos. E a lei da semeadura é isso. Grão em grão, você vai ter que investir um dinheiro. No primeiro momento, você vai ter que fazer a planilha. Aí você vai falar assim, nossa, ai, essa planilha é chata. Mas é enfrentar os seus problemas. Faça a sua planilha, aqui você vai ver que vai clarear, tá, a sua cabeça, a sua visão de como que tá as suas contas e como que tá as suas dívidas. Aí você vai passo a passo. Pô, vou quitar a primeira dívida aqui, que é uma dívida que tem juros maior, que é com um agiota. O cara fica atrapalhando, fica me enchendo a paciência o tempo todo. Então eu vou querer quitar essa dívida primeiro. Aí quando você quita, você fica até anima, você fica empolgado por conseguir pagar a primeira dívida. Agora vamos para a segunda. Lei da semeadura, gente. É um pouquinho todo dia, mas fazendo com constância todo dia. Controlando suas finanças, pensando em forma de aumentar sua receita, sua renda, pensando em forma de reduzir suas despesas. Tem um pouco de sacrifício ali, tem um pouco de sacrifício lá. Você mudando o seu saldo bancário, transformando. Aí depois você começa a investir um pouquinho todo mês. Depois você vai aumentando porque a sua consciência financeira aumentou e você vai vendo que vai sobrando dinheiro para vocês. E isso é a lei da semeadura, né? Que é um pouquinho todo dia, é no longo prazo, com persistência, resiliência, foco, paciência, né? Então, essa é a lei da semeadura. Regra número 14, a 14ª. Você tem que ter um olho no presente e outro olho no futuro. O que é isso, Evandro? É porque tem muita gente que fala assim, não precisa guardar dinheiro não vou guardar dinheiro não, vou viver o presente. É o que vale, é o que está hoje. Para que eu vou querer ser o mais rico do cemitério, guardar dinheiro? O caixão não tem gaveta, não dá para levar o dinheiro para o caixão. Ok, gente, de certa forma eu concordo, só que e amanhã? Amanhã mesmo. Se você gastar tudo hoje, é amanhã. E semana que vem? E mês que vem? Você está vivo, continua vivo, e se você não pensar no futuro de curto prazo, de médio prazo e longo prazo? A média da população brasileira hoje de vida é 76 anos. E aí? Você não vai viver tudo agora e vai esquecer o futuro? Não tem jeito. Você tem que pensar um olho no presente, vivendo dentro do seu orçamento, dentro da sua planilha, dentro da sua realidade, dentro das suas condições e podendo investir um pouquinho pensando no futuro. Para constituir a sua reserva de emergência, para constituir a sua reserva para sonhos, seja pagar a faculdade do seu filho, aquela viagem que você quer fazer em família com todo mundo, você comprar casa própria, comprar um veículo próprio. Então, é por isso que você tem que ter um olho no presente, um outro olho no futuro, pensando, né, no que você está vivendo hoje e o que você vai viver no futuro. Tá? Então, essa é a regra número 14. Um olho no presente, um olho no futuro. Regra número 15. Se você não sabe usar o cartão de crédito, você o compra desvairadamente, não dá conta de pagar a fatura no valor integral e você paga só o valor mínimo e os juros, que é os juros mais altos do Brasil, ou do cartão de crédito, vai te engolindo ali. Então, se você utiliza dessa forma, vou te contar uma coisa, quebra esse cartão, cancela o cartão e não usa mais o cartão. É porque você está usando o cartão errado, gente. O cartão de crédito
Não é para usar dessa forma. O cartão de crédito, se você for usar o rotativo do cartão de crédito, é para usar no curtíssimo prazo. O que é isso? Daqui a 3, 4 dias, no máximo, você está pagando. Porque os juros é alto. É igual cheque especial. Você usa hoje para daqui a 2, 3 dias você está quitando. Porque os juros é altíssimo. Não usa para comprar uma roupa, um relógio, um tênis, o valor que está no cheque especial ou o valor que está no rotativo do cartão de crédito. Para isso tem um crediário. E desde que esteja no seu orçamento. Igual a gente falou nas regras anteriores. Se você não tem o dinheiro, não compra. Junta primeiro para depois comprar. Se não está no seu orçamento, não compra. Então, é isso. Simples isso. Se você usa o cartão de crédito errado, quebra, cancela. Porque se você está usando errado e não sabe usar, então não usa para não fazer mais bobagem, para não fazer mais dívidas. Simples assim. Agora, se você usa o cartão de crédito da forma correta, que é você compra, paga a fatura e valor integral na data do vencimento, e com isso você ganha milhas, bônus para poder viajar de graça, para você trocar essas milhagens, esse bônus. Se você tem dinheiro aplicado, você vai pagar a fatura daqui a 30 dias, por exemplo, o seu dinheiro vai ficar aplicado, enquanto até você pagar a fatura, ou você conseguir parcelar alguma compra em até 3 vezes sem juros ou 6 vezes sem juros, você vai estar ganhando juros com aquele dinheiro seu que está aplicado lá no banco. Isso é consciência financeira, isso é inteligência financeira, gente. É o que a gente falou desde o início dessa live. Então, se não sabe usar o cartão de crédito, paga o valor mínimo da fatura e não paga no vencimento, quebra, cancela e joga fora, tá? Olha a mudança de que eu estou falando com vocês. Regra 16, 16ª regra, constância. A gente já falou um pouco sobre isso, né? O que é constância? Se você ter uma constância para você acompanhar a sua planilha financeira. Se as suas dívidas agora estão ruins, você vai ter que acompanhar diariamente ou até ou semanalmente. Constância, acompanhar. Lembra do que eu falei na regra número 2, 3? Só se gerencia aquilo que se controla? Então pega a sua planilha, pega um caderninho, anota o que você está gastando todo dia, com o que você está gastando, passa para a sua planilha, constância. Faz ali todo dia, acompanhando, vendo como é que estão os seus gastos, fazendo o seu orçamento, para acompanhar, para ver se você está fazendo o que você se determinou, se propôs a fazer dentro do seu orçamento. Reverteu o quadro, quitou as dívidas e está começando a sobrar dinheiro, mesma coisa, começa a fazer constância com as aplicações, com os investimentos. Todo mês aplica um pouquinho determinado, um valor que você já determinou e vive com o resto. É o que a gente falou aqui na regra anterior. Pague-se primeiro e vive com o resto, tá? Porque é importante você se pagar primeiro, tá? Regra número 17. Não é o cafezinho que te enriquece, gente. O que quer a gente dizer? Lógico que aí é uma metáfora, tá? Mas não é cortando aquele... Por exemplo, eu gosto muito de fazer ginástica, apesar de não parecer, né? Mas eu gosto de fazer uma academia, gosto de correr. Então, assim, para que eu vou cortar a academia, sendo que isso me faz um bem danado? Isso me faz um bem para a cabeça, para a saúde. Se eu faço academia, eu não compro tantos remédios, eu diminuo os meus remédios, as minhas idas no médico, então eu estou reduzindo o custo. Se você gosta de um beach tennis com as amigas, isso faz bem para você, então continua fazendo. Adequa esse valor que você gasta ao seu orçamento. Se você gosta de pagar o dízimo da igreja, mesma coisa. Você se sente bem, aquilo te faz bem mentalmente. Então não é o cafezinho você cortando que vai te enriquecer, que vai mudar a sua vida. Isso faz parte do seu bem-estar, né? Você o futebolzinho de final de semana com os amigos, né? O churrasquinho depois. Você tem que adequar esses gastos ao seu orçamento, porque isso faz bem, isso te motiva, isso te dá gás, isso te dá motivação, isso te dá, se é uma ginástica, se é sair com os amigos que você gosta, isso faz bem-estar. E isso retroalimenta a sua vontade de você querer mudar de vida, né? Enfrentar os desafios, enfrentar os percalços que vão existir aí nessa mudança de vida para regularizar a sua vida financeira, tá? Então, não é o cafezinho que te enriquece.
18ª regra, compre ativos. Bom, o que é ativos? Vou explicar, mas espera aí. Fizemos lá, você teve um desejo ardente na primeira regra, organizou a sua planilha, aumentou as suas rendas, sua receita, diminuiu os seus custos, começou a sobrar, começou a investir, você mudou de vida, pagou suas dívidas com desconto, zerou suas dívidas, e aí começa a sobrar dinheiro, e o que você vai fazer? Compre ativos. O que são ativos? São bens que vão gerar receita financeira, que vão gerar juros para você, juros positivos de alguma forma. Por exemplo, o que são ativos? Você comprar um imóvel para alugar, você vai receber o aluguel. Tá? E o contrário do ativo é o passivo, que é você paga por ter aquele bem e você ainda vai pagar juros. Por exemplo, se você compra um carro, o carro é um passivo. Por quê? A não ser que você seja um negociador de carro que vai comprar um valor barato para vender, mas a maioria das pessoas não é isso. Então, o carro, quando você compra, tem a desvalorização do carro, tem a gasolina, tem o IPVA, tem o seguro, tem a manutenção do carro. Então, ele te gera despesa. Então, ele não é um ativo, ele é um passivo. Tá? Então, começa a pensar nessa questão de você adquirir ativos para você ganhar renda financeira. Seja um imóvel para alugar, seja um dinheiro que você vai investir numa empresa e ela vai te render dividendos, ela vai te render prolabore, ela vai te render um valor de uma renda a mais. Isso são ativos que você está investindo. Então, quando você regularizar tudo, começa a pensar sobre ativos, adquirir ativos e não passivo. Esse é um erro muito comum que acontece com quem ganha na loteria. Tá? É só vocês pesquisarem aí na internet o que acontece com as pessoas quando ganham na loteria. A maioria, grande parte, ou no Big Brother Brasil, você vai olhar aí quantos que não faliram pela falência. Porque ganha uma bolada, né? Vamos supor, ganha R$1 milhão. Só que ele chega e vai lá com esse R$1 milhão de reais e compra uma casa de R$1 milhão. Só que ele esquece que a casa tem IPTU, tem manutenção, a casa é gigantesca, né? Aí ele tem a manutenção, tem o IPTU, ele tem que dar faxina na casa, tem que ter alguém, ou ele vai fazer, e aí ele esquece que esses gastos, ele não tem mais dinheiro, porque ele gastou R$1 milhão que ele ganhou numa casa. Então vocês têm que perceber essa questão do adquirir ativo ou adquirir passivo. Porque um gera renda para você, gera juros, o outro gera despesa. E isso é uma diferença grande, tá? 19ª regra, tá? Agora a gente vai entrar aí no finança familiar. Converse com seu companheiro ou companheira, gente, sempre. Você tem que conversar, vocês têm que conversar, porque para sair das dívidas não adianta só um fazer o sacrifício, é a família como um todo. E quando vocês casam ou quando vocês juntam, vem um com uma bagagem, né, financeira, uma experiência de vida diferente, e o outro vem com outra. E encontra esses dois, mas a gente não tem esse costume de conversar. Eu, com a minha esposa, foi assim. Ela veio com uma mentalidade diferente e eu outra mentalidade. Na hora que a gente se cruzou, a gente teve que sentar, conversar, organizar as finanças da casa, as finanças da família. Então tem que conversar um com o outro o tempo todo, né? Os objetivos, os sonhos, os planos da família, os planos de cada um, porque cada um tem o seu plano e esse plano tem que ser levado em conta. Às vezes um quer fazer um curso, um determinado curso que é mais caro, mas que vai gerar ali talvez uma promoção no emprego, que vai gerar uma renda, mas é específico do marido, por exemplo, ou a esposa que quer fazer um determinado curso de manicure para ela fazer, aumentar a renda da família e é o desejo dela. Então vocês dois têm que conversar, marido, mulher, companheiro, companheira, todo mundo, o casal, a dupla, tem que conversar sempre, discutir sobre as finanças, porque problemas financeiros é a principal causa de divórcios no Brasil. Então, se prepare, converse, abre a cabeça, tá? E agora a gente entra na última regra, gente, que é a 20ª.
que é, ainda dentro da finança familiar? Converse sobre dinheiro com seu filho. Então, pai, mãe, marido, mulher, né? Conversar, vocês têm que conversar com seu filho, você tem que ensinar a educação financeira para o seu filho, para ele não cometer os mesmos erros. Aproveita o momento, aproveita aquele momento que vocês estão passando, né? Converse com ele sobre não deixar a luz acesa no quarto que ele não está, não deixar a televisão ligada num quarto sem estar ninguém assistindo, não deixar a porta da geladeira ligada, tomar um banho mais rápido para economizar água e energia, botar no prato o mínimo e se quiser repete, para não botar aquilo tudo e jogar dinheiro fora, que é dinheiro jogado fora, é desperdício. Então, se você não conversar com seu filho, e dinheiro tem que ser conversado com os filhos, sim, gente. Né? Existe esse estigma, né? Eu recebo aqui de vira e mexe, não, tá muito novo para conversar com ele. Não, gente, desde pequeno, as crianças desde pequeno já mexem com dinheiro, já olha na rua, compre, ela vai estar na televisão, no YouTube, tá lá, propaganda, né? Dia das Crianças, sempre vai ter isso, mãe. Mãe e pai, vocês têm que entender sobre isso, têm que conversar sobre educação financeira, sobre finanças com o filho. Aproveita, usa o porquinho para ele começar a aprender a poupar, a guardar dinheiro, para não fazer os mesmos erros que vocês estão fazendo de endividar, não saber usar o cartão de crédito, não saber o cheque especial. Aproveita esse momento para ensinar a educação financeira para os filhos. E isso é tão importante, gente, que a OCDE, que é um organismo mundial que é patrocinado pelos principais países desenvolvidos do mundo, ela promove já há 14 anos a Semana Financeira Global para incentivar crianças e adolescentes a entender sobre a educação financeira, de tão importante que é isso. E é justamente desmistificando isso na cabeça de vocês, na cabeça de pais e mães, sobre a educação financeira, que tem que ser falada com o filho. E aqui no Brasil, tá, desde 2020, o Ministério da Educação e Cultura já colocou que a educação financeira deveria estar nas escolas públicas e privadas, em toda a grade, no ensino básico todo. Mas a gente sabe que as escolas ainda, grande parte, não tem. Então a gente está patinando. Mas você, pai e mãe, não fique esperando. Aproveite esses momentos para conversar sobre educação financeira com os filhos. Então chegamos aí na 20ª regra de ouro para vocês saírem das dívidas. Gente, quem quiser mandar dúvida aí, tá com dúvida, pode mandar, fica à vontade aí, tá? E falando uma coisa aí, essa live vai ficar gravada, né? Quem quiser aí pode mandar essa live depois para as pessoas. Segue a gente aí, essa live depois vai para o YouTube, tá? E a gente vai liberar aí recentemente, tá? Uma bolsa para 10 pessoas gratuita para fazer o nosso curso, tá? Vai ter aulas online ao vivo comigo para vocês organizarem a vida financeira de vocês, para vocês saírem dessa situação e aproveitar esse momento desse desenrola 2 que está vindo aí, tá? Então fica de olho aí no nosso canal aí, fica de olho no nosso Instagram. Breve nós vamos liberar o vídeo e quais são as formas para os candidatos, né? E aí a gente vai escolher 10 pessoas para fazer esse curso gratuito, para a gente poder ajudar, para que eles possam aproveitar o desenrola e poder quitar as dívidas e não voltar mais para essas dívidas. Tá joia? Obrigado, gente. Uma boa noite e fiquem com Deus.